do Supremo Tribunal Federal, em nome deste tribunal, manifesta solidariedade ao ministro Flávio Dino e reconhece que ameaças à segurança física dos ministros e familiares devem ser apuradas com rigor. Das milícias. A escalada autoritária no Brasil está se dando através dos integrantes do Supremo Tribunal Federal. Aí você acha, bom, o presidente do Supremo Tribunal Federal vai fazer alguma coisa. Porque, afinal de contas, o Edson Fachin, para quem não sabe, é um desses únicos casos que tem legitimidade constitucional para ocupar o cargo. Porque o notável saber jurídico, ele tem critérios objetivos. Boa formação, titulação acadêmica, livros publicados, artigos, docência, citação doutrinária em decisões judiciais, e o Fachin tinha tudo isso quando ele foi indicado. E o presidente do Supremo tem muito poder. O presidente do Supremo, ele tem mecanismos dentro do regimento interno do STF, inclusive para derrubar uma decisão como essa. Mas, tristemente, lamentavelmente, ao abrir hoje a sessão do STF, o presidente da corte, o Edson Fachin, ele prestou solidariedade ao Flávio Dino e acrescentou que a apuração de eventuais crimes deve se concentrar nas condutas investigadas e jamais na atividade jornalística. Vamos ouvir porque não dá para entender. Olha a merda. A presidência do Supremo Tribunal Federal, em nome deste tribunal, manifesta solidariedade ao ministro Flávio Dino e reconhece que ameaças à segurança física dos ministros e familiares devem ser apuradas com rigor. A Secretaria de Polícia Judicial do Supremo Tribunal Federal colaborará com as autoridades públicas para a plena elucidação dos fatos e pela responsabilização, inclusive penal, de quem tiver praticado crimes. O Supremo Tribunal Federal, ao mesmo tempo, como não poderia deixar de ser, reafirma seu compromisso irrenunciável com a Constituição, com o respeito às liberdades fundamentais, sobretudo com a liberdade de imprensa e com o direito fundamental dos jornalistas ao sigilo de fonte. Ao longo dos anos, a jurisprudência da Suprema Corte realçou, como não poderia deixar de ser feito sob a égide da Constituição de 1988, a primazia que esses direitos têm dentro do arcabouço legal. A jurisprudência do tribunal permanecerá íntegra e vinculante a todos os órgãos do Poder Judiciário, e seus ministros não têm se afastado e não se afastarão do compromisso com esses direitos. A apuração de eventuais ilícitos deve dirigir-se, e certamente vai dirigir-se, à conduta que constitua objeto da investigação, jamais a atividade jornalística legítima exercida no cumprimento de sua função constitucional. A presidência tem a convicção de que a força do tribunal reside em sua colegialidade, a melhor expressão de solidariedade a seus membros, seja confirmando decisões monocráticas, seja deliberando sobre o destino e a duração das investigações. E a presidência adotará as providências regimentais cabíveis para que essas deliberações ocorram com a brevidade que a matéria exige. Ao ministro Flávio Dino e seus familiares, o nosso abraço solidário. Apregou para julgamento o feito. Pergunta para mim, responde para mim, alemão. O STF legalizou a maconha pro Fachin poder fumar? Não, porque isso para mim é discurso de maconhado.
Primeiro, ele está numa brisa ali. E fala a palavra porque é verdade. Falando merda. Não posso dizer que ele falou merda. Porque a merda tem um nobre potencial e papel na agricultura. Ela fertiliza o solo. E o discurso do Fachin é uma das coisas mais esdrúxulas, vazias, hipócritas, mentirosas, indecentes, pornográficas que eu já ouvi na minha vida. E tudo isso num tom pacífico. Veja que semioticamente ele mente passando a impressão de ter razão. Mas um juiz, e ministro é juiz, não basta dizer que cumpre a Constituição, tem que demonstrar. E como se demonstra? Decidindo conforme está escrito. Maktub. Como se respeita a liberdade jornalística violando o sigilo da fonte? Tem que concentrar-se na conduta. A conduta foi uma matéria de blog, de um jornalista, que foi publicada no blog porque ele não trabalhava em jornal nenhum. Tem que prestar atenção na conduta, não na atividade jornalística. A atividade jornalística é uma conduta. Toda atividade é uma conduta. Dizer ele agiu é dizer ele se conduziu. Ele teve determinada conduta. E não é a primeira vez que o Alexandre de Moraes, o Mussolini da Moca, viola o sigilo da fonte. O debut de Alexandre de Moraes foi em 2023, quando a CNN, com exclusividade, passou imagens do 8 de janeiro, imagens que mostravam o G. Dias que virou música do Roberto Carlos. Nunca mais você ouviu falar de mim. Que mostrava o Dino, que mostrava a Glaze. Mas o que... Não, essa é a Maria do Rosário. O que aconteceu aqui no Paraná, isso não aconteceu. Que mostrava um monte de gente que não foi ouvida na investigação. Como apareceu essa imagem? Porque essa imagem que a CNN mostrou para o Brasil, ela é a prova de que não houve respeito ao devido processo legal na investigação, porque houve o rompimento da cadeia de custódia, já que pessoas presentes no evento, e não estou dizendo que elas têm envolvimento, mas como estavam lá, deviam prestar depoimento. E se não prestaram, foi quebrada a cadeia de custódia, invalidando assim toda a investigação. E é claro que era para essa imagem nunca ter vazado. Porque se isso fosse um país minimamente sério, se o Supremo tivesse uma maioria de ministros com vergonha na cara, porque uma pessoa formada em direito, uma pessoa que aceita ser julgador dos problemas alheios, tem que ter a consciência de que tudo deve ser conforme a lei. E o sujeito que sabe disso
e não se opõe a isso devendo fazê-lo, não tem vergonha na cara, porque eu teria vergonha. Que tacet videtur. Quem cala, consente. Mas isso, vocês vão falar que eu me contradiz porque os outros ministros não podem se manifestar. De fato, não podem. Mas quem poderia? O presidente do Supremo Tribunal Federal. E ele não consentiu por calar-se. Ele consentiu subscrevendo. Edson Fachin tomou para si o autoritarismo, a conduta inconstitucional, ilegal, antijurídica, vulgar, indecente, pornográfica de Alexandre de Moraes. Ele avocou para si. Avocou para si. E tem mais. O vídeo terminou, mas o debate continua todos os dias às 19h30, 7h30 da noite. Eu estou ao vivo no canal do Metrópolis, no YouTube, analisando os principais acontecimentos da política brasileira com análise afiada, clareza e, espero eu, bom humor. Quer acompanhar ao vivo? Te espero no Pavinato 7h30 no canal do Metrópolis.